Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, meu povo. Como vocês estão? Olha, nós aqui outra vez, na presença do Todo-Poderoso. Presença essa que gera, que liberta, que instrui, que corrige, que dá sustância, que nos fortalece, que nos auxilia, que derrama sabedoria sobre as nossas vidas. A gente passaria a tarde todinha dizendo o quanto Ele é. E é nesta presença que nesta tarde, no dia 2 de abril de 2026, vamos estar meditando em Provérbios 2. Iniciamos ontem, né? É um livro riquíssimo de ensinamentos, né? Até porque toda a palavra ela é poderosa para nos auxiliar e nos ensinar. Mas estamos, né, trabalhando em cima de provérbios. E como nós lemos ontem, você que não assistiu rapidinho, foi uma live bem rápida, assista. Nós lemos todo o provérbio e pincelamos o versículo que chama mais atenção. E não vai ser diferente hoje, neste momento. Então, antes de iniciarmos a nossa leitura, quero saber como você está aí do outro lado. Se você não está bem, tem oportunidade para melhorar. À medida que a gente se encontra, se reúne para aprender da palavra, é justamente neste momento que o Espírito Santo sonda o nosso coração, sonda as nossas intenções e faz a coisa acontecer. Aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente anseia, aquilo que é necessário para as nossas vidas. E vai ser dessa forma nesta tarde. Amém? Então você que vai ouvir esta live, considere, deseje e fique meditando aquilo que ele vai trazer para nós nesta tarde. Porque é na meditação que a nossa alma ela vai se renovando, e à medida que ela se renova, mais conhecimento do céu chega sobre as nossas vidas e a gente vê a materialização do sobrenatural no natural na vida da gente. Amém? Mas vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia. Sabemos que com certeza você ao acordar você já louvou ao Senhor, já agradeceu a Ele por mais um dia. E eu sempre falo, se estamos vivos, é dia passivo a milagres, passivo a mudança, passivo a libertação, passivo a transformações, passivo a virada de chave, passivo a olhos abertos, passivo a uma maior distribuição do céu sobre nós de sabedoria, tantas outras coisas. Se a gente está vivos, que coisa linda, que dádiva do nosso Senhor, né? Então a gente tem motivo de sobra. E não focar no problema, nas circunstâncias. Porque isso aí que você está vivenciando, isso que eu estou vivenciando, é passageiro. Não importa o nível, o tamanho do nosso problema. Maior do que ele é o Deus que a gente tem. O Pai que nós temos é aquele que habita em nós. É aquele Pai grandioso que jamais vai deixar eu e você sozinho. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, exaltado seja o teu nome. Essa tarde queremos te dar glórias, louvor, exaltação, honra, rendição à tua majestade. O Senhor nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queremos te dar graças nesse momento por mais um dia concedido pelo Senhor às nossas vidas. E não importa a dificuldade e o problema que estamos vivenciando. O que importa é o tamanho do Pai que nós temos, que é o Senhor,
conosco, habitando em nós, nos auxiliando, nos ajudando, nos fortalecendo. Obrigada, Senhor, porque o dia está passivo a milagres. O dia está passivo a transformação. O dia está passivo a vitórias chegar sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada pelo teu fôlego em nós. Podemos respirar tranquilamente. Obrigada pelos nossos órgãos funcionando perfeitamente, pelos nossos membros, pela nossa mente tendo a oportunidade a cada dia de transformação, de melhoria, de renovação através da busca da tua palavra, porque é a tua palavra que vai fazer a coisa acontecer nas nossas vidas. E é nela que nesta tarde estamos nos reunindo aqui bem rapidinho, mas com o coração aberto, muito contrito, muito desejosos para aprender nesta tarde o que está em teu coração para nós neste momento. Obrigada por cada vida que vai estar ouvindo essa ministração. Que a sua família, a sua casa seja alcançada através da sua palavra, porque a sua palavra é tão poderosa, é tão viva, é tão eficaz, que ela faz a transformação que precisamos. Ela executa o que é necessário na vida dos que obedecem, do que desejam, dos que consideram. Obrigada por este momento, Senhor. E que nós sairemos deste momento diferentes da forma que entramos. Mais conscientes da tua presença, mais conscientes do teu cuidado, mais conscientes do teu amor. E prestes a desejar te buscar cada vez mais. Mergulhando na tua palavra, estudando, orando, tendo uma maior comunhão contigo. Obrigada, Espírito Santo, nosso mestre, por excelência. Obrigada. Obrigada pelo teu cuidado em nós. No nome poderoso de Jesus. E quem crê diz amém. Glória amém. A Deus. Isso mesmo. Vamos rapidinho aqui, tá lendo Provérbios 2. Isso é um livro riquíssimo em ensinamentos. Toda a palavra de Deus ela é riquíssima para nos alcançar, nos ensinar, nos preparar, nos corrigir. É para isso que ela executa, né? E a gente iniciamos ontem, né, com o Provérbio 1. Ontem foi dia 1, hoje é dia 2, vamos dar continuidade. E assim a gente vai seguindo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer para nós. Vamos ler todo o Provérbio 2 e à medida que o Espírito Santo quiser trazer algo para a gente vai estar aqui para receber em nome de Jesus. Eu espero que você abra seu coração, deseje sua mente, que esteja totalmente alinhada às verdades que libertam, porque nesta tarde, essa palavra que vai chegar para mim e para você, ela não vai vir simplesmente à toa. Ela vai vir para transformar e renovar nossa mente. Amém? Então você que tem condições, abra sua Bíblia, se não tiver você escuta. E deixa eu te dizer algo. Quando, mesmo que essa meditação ela termine aqui na live, você continue meditando, continue lendo, continue desejando, porque o Espírito Santo de Deus vai dar mais para mim e para você. Né? E quando a gente se desprende e deseja, aí, queridos, coisas grandiosas acontecem nas nossas vidas, né? Porque essa palavra, ela gera. Desculpa aí que eu tô bocejando, é porque o friozinho voltou a chover novamente. Eita, como é bom, né? Ontem foi bem friozinho, foi chuvoso o dia, hoje também não tá sendo diferente. Não é verdade? Então vamos ler agora, que está em Provérbios 2. E o tema, né, o título diz assim: lucros de uma vida sábia. Que benefício tem eu saber e conhecer a verdadeira sabedoria e desejar ela? E nesse Provérbios a gente sabe onde se falou de sabedoria, né? Nós falamos ontem que aquele que dá ouvidos ao Senhor e às suas instruções, a gente viverá em plena paz e sem temer a qualquer problema ou qualquer dificuldade. Quem garante isso é o Senhor, né? Mas para isso a gente precisa meditar a palavra, para a gente saber o que está proposto para nós. Não é verdade?
Então, queridos, vamos lá. Vamos ler o que aqui diz Provérbios 2. Diz assim: meu filho, olha, tá falando com você e comigo. Coisa linda, né? Se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria, inclinar o coração, que é a nossa mente, para o discernimento, e se clamares por entendimento e por inteligência suplicares aos brados, se buscares a sabedoria como quem procura a prata e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procede a inteligência e o discernimento. Ele reserva a plena sabedoria para os justos, como escudo que protege quem procura viver com integridade. Pois guarda os passos dos justos e protege o caminho dos seus santos. Desse modo, compreenderá bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão, e aprenderás os caminhos do bem. O 10. Pois a sabedoria habitará em teu coração, mente. E o conhecimento será agradável à tua alma. O bom senso te guardará, e a plena inteligência te protegerá. A sabedoria te livrará das veredas dos maus, das pessoas de palavras ardilosas, dos que abandonam o caminho da verdade e trilham os atalhos da mentira e das trevas, que se alegram em praticar o mal e comemoram a crueldade dos perversos. Seguem por atalhos tortuosos e extraviam em suas próprias trilhas ou caminhos. A sabedoria também te livrará da mulher imoral, da pervertida que visa seduzir com palavras e sensualidade, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro dedicado, ignorando a aliança que pactuou diante de Deus. 18. Estamos lendo Provérbios 2, 18. Todo Provérbios 2. No versículo 18. A mulher imoral caminha a passos largos em direção à morte, que é a sua derradeira habitação, e cujas trilhas todas conduzem ao lugar do espírito morto. Espíritos mortos. Os que procuram jamais retornarão, tampouco voltarão a encontrar o caminho da vida. Entretanto, a sabedoria te fará andar pelo caminho dos homens de bem, e aprenderás a guardar a vereda dos justos. Porquanto os justos herdarão a terra, e os íntegros nela habitarão. Porém os ímpios serão exterminados da face da terra, assim como dela serão desraigados os insensatos e desleais. Meu Deus, que provérbios! Observemos o quanto o Senhor está nos instruindo. Queridos, como é bom ter a oportunidade de ler a palavra de Deus. Porque aqui foi falado com muita clareza que se a gente buscar a sabedoria, o discernimento, o entendimento, a gente vai viver livre de ciladas, da imoralidade, da perversidade, das coisas que nos levam à morte. Porque um caminho perverso, um caminho que nós trilhamos sem a instrução do Senhor, porque o único caminho que nos leva à vida é o caminho direcionado pelo Senhor, pela sua palavra.
Mas um caminho que é o próprio ver, o homem busca o seu próprio caminho, esse caminho, a direção dele, e esse caminho são passos largos, enganosos, e a Bíblia diz que esse caminho direciona à morte, que é a derradeira habitação. Porque se eu procuro, queridos, um caminho que o Senhor não está trilhando, com certeza esse caminho vai me levar à morte. Mas glória a Deus pela palavra do nosso Pai, que além de nos instruir, Ele mostra, existe 2 caminhos sim, queridos. O da vida, que é em Deus, e o da morte, que é o do inimigo, ou dos nossos próprios, desejos. Mas a sua palavra nesta tarde traz para a gente uma maior luz, uma maior compreensão. E ele trata aos filhos, meu filho, ele começa dizendo, meu filho, clamas por entendimento e por inteligência. Não essa inteligência que o mundo oferece, não, sabe? Agora clama por sabedoria que vem do trono da glória. Porque essa sabedoria vai nos livrar das veredas, dos maus, das pessoas perversas, dos caminhos tortuosos. Mas essa sabedoria só será possível em Deus. Não se enganem, não nos enganemos. Não existe sabedoria nenhuma outra se não tiver alinhada com a verdade, alinhada com esta palavra. Outra sabedoria é uma sabedoria diabólica, terrena e passageira. Mas a sabedoria em Deus, nas suas instruções, na sua palavra, essa nos traz proteção. Essa nos livra de todo mal. Essa faz com que a gente compreenda o que é a justiça de Deus, o que é ser justo, o que é ser reto. Qual o caminho do bem? Então nunca queira, queridos, seguir um caminho de atalhos. O atalho é perigoso. O atalho é tortuoso. O atalho, ele extravia eu e você do caminho correto. Mas glória a Deus que a sabedoria do Senhor, ela nos livra. Nos livra do homem mau, nos livra da mulher imoral, nos livra de palavras enganosas, nos livra de armadilhas, faz com que a gente abandone coisas que não procedem, coisas ilícitas, coisas que nos levam à morte. Mas a sabedoria do Senhor, ela é tão linda, ela é tão poderosa, mas ela só é possível e ela só é compreendida e ela só é liberada sobre as nossas vidas se ela for desejada. Se ela for desejada, aí sim, a gente vai usufruir. Porque Salomão teve o discernimento de pedir sabedoria em vez de ouro, prata, joias, uma vida digna, O que foi que brilhou nos olhos dele? Sabedoria. E como nós falamos ontem, Salomão, depois de Jesus, antes de Jesus, na verdade, ele foi o homem mais sábio da palavra. Ele foi o homem mais sábio, porque ele pediu ao Senhor, ele soube o que pedir. Então o que o Senhor continua falando conosco nesta tarde? Que a gente escolha a melhor parte, que a gente saiba se conduzir pelo caminho correto. E a gente só vai conseguir ser direcionado pelo caminho correto se a gente buscar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a verdadeira sabedoria. Ela que nos conduz a trilhar caminhos seguros. Você vê lá em Provérbios 16, a Bíblia diz que a sabedoria é mais valiosa do que ouro, puro ouro. Será? E ela também diz lá em Provérbios 8:11, a gente pode abrir vários versículos, que a verdadeira sabedoria, essa que só o Deus pode nos fornecer, ela é mais valiosa do que joias finas. E como Salomão, ele teve o desejo de pedir, e pediu com muita sabedoria,
sabedoria de Deus, todas as outras coisas ele alcançou. Riqueza, livramentos, joias, suprimento, mas ele focou no primordial, a sabedoria do céu. E o que é que o Senhor traz para a gente nesta tarde? Ei, meus filhos, atentem. Quando eu e você teme ao Senhor, quem teme ao Senhor deseja aprender dele e obedecer o que ele ensina. Esse é o verdadeiro temor. E quando a gente teme, a gente vai achar o conhecimento. A gente vai usufruir de entendimento. A gente vai usufruir de revelações. A gente vai usufruir de olhos descortinados para enxergar além de um palmo da nossa visão. Os olhos são, olha, totalmente abertos. E basta a gente considerar e desejar. Glória a Deus por isso. Em vários versículos. Deixa eu ver o 13 e 20, o que é que diz para nós aqui. Também em Provérbios. A gente vai estar estudando esses dias sobre Provérbios. Aquele que caminha com os sábios será cada vez mais sábio. Todavia, aquele que anda na companhia dos insensatos acabará arruinado. Todo cuidado, queridos. A quem eu e você se associa. Nos associemos a pessoas que desejam buscar em Deus. Nos associemos a pessoas que desejam cada vez mais crescer em sua palavra. A gente não está aqui dizendo para você menosprezar pessoas que não estão ali com os olhos abertos, que não chegou conhecimento. Não é isso. A gente tem que orar por essas vidas, a gente tem que instruir, a gente tem que ser exemplo para essas pessoas, mas a gente precisa saber com quem a gente se associa. É muito sério a associação. Se você buscar e estudar sobre a associação, é você se unir, e cada vez que você se une, você se familiariza. Se você... Paz, graça, amém, bênção, paz do Senhor, querida. E se você perceber, quando a gente costuma ter um hábito de conviver com pessoas, de conversar, a gente começa a pegar o trejeito daquela pessoa, não é verdade? A forma de falar, a forma de agir, é verdade. Por quê? Porque nós somos movidos por informações. Se a gente conviver com pessoas pessimistas, se a gente não tiver cuidado, a gente, cada dia mais, a gente vai se tornar pessoas pessimistas. Se a gente conviver com pessoas que só sabem reclamar, daqui uns dias essas pessoas vão influenciar a gente naturalmente, porque a gente é movido por informação. Por isso que é importante a gente se associar com pessoas cheias de Deus, que buscam o Senhor, que nos trocam informações, que nos auxiliam na palavra, né? E que a gente cada vez mais se desviemos de caminhos tortuosos, caminhos que aos homens parecem até corretos, mas são caminhos de morte. É como eu falei, querido, só existe um caminho a se trilhar. Caminho de vida, eu estou falando. Caminho que não leva à morte. Só existe um. E esse caminho só é possível em Jesus. Não tem outro, não se engane. Não se enganemos, porque eu também estou aí no meio. Mas a verdadeira sabedoria, ela nos livrará de caminhos tortuosos, de caminhos errados, de pessoas que vão nos levar e conduzir a caminhos que não agradam ao Senhor. Glória a Deus por essa sabedoria disponível. E como nós lemos, né? E a gente vai dar continuidade amanhã em diante sobre Provérbios, que é um dos livros, né, riquíssimo, como toda a Bíblia, 66 livros que nos traz ensinamentos maravilhosos, né, ensinamentos que vai gerar em nós mudança, transformação, ajuda, liberdade em Deus. Então a gente vai ver, a gente vai dar continuidade, porque a verdadeira sabedoria vai nos conduzir em triunfo. A verdadeira sabedoria que só em Deus, né,
vai nos auxiliar e nos ajudar. E a Bíblia diz que os justos, nós somos justificados nele. Quem garante é a palavra do Senhor. Nós fomos justificados nele. Então os justos, está falando com você e comigo, herdarão a terra, né? Mas o outro lado, veja como é sério. Os ímpios serão exterminados. Serão desarraigados da terra. Vão perecer. É por isso que nós precisamos cada dia mais clamar. Se clamares, é uma condição. Então depende de mim e de vocês. Né? Se a gente considerar, se a gente der ouvidos, se a gente atentar, se a gente desejar, né, o temor do Senhor. A Bíblia diz que da nossa boca vai sair a verdadeira sabedoria. As ações da gente vão ser correspondentes àquilo que o Espírito Santo nos ensina. Caminhos seguros em Deus. A inteligência, que só a do Senhor é que não é perecível. A do Senhor, a inteligência, a sabedoria, o discernimento. A pura, né? A tratável. E a gente vai poder usufruir, né, de uma proteção sobre as nossas vidas, um escudo, né, que vai cada dia mais nos auxiliar a viver uma vida de integridade, de retidão. Só vai depender da gente. Então que nós possamos ter todo o cuidado, toda a atenção de conhecer essas verdades. Como é que eu e você vai saber ser direcionado, além do Espírito que habita em nós, se a gente não reservar momentos para ler a Bíblia? Para a gente trocar aqui, informações, né? Porque se a gente não ler a Bíblia, a gente não vai saber discernir, a gente não vai ter a sabedoria, a gente não vai ter a compreensão, a gente não vai fluir com a inteligência do alto. Aí a gente vai perecer, porque o mundo está aí, prestes a tentar nos tragar, a tirar a gente da posição, da postura em Deus. É isso que o diabo trabalha a todo momento na minha vida e na sua vida. Mas glória a Deus por esta palavra disponível para nós, né, a cada momento. Então que nós possamos desejar cada dia mais enraigarmos nela, nessas verdades. E isso só é possível meditando, buscando, estudando, lendo, orando, tendo uma comunhão maior com o Senhor cada dia mais, tendo o coração agradecido. Existem princípios que nos levam a andar como Jesus andou. Eu já fiz uma live a respeito desses pontos. Você que não viu, procura lá, tem no Instagram ou no YouTube. Eu criei uma página muito amadora, mas dá para você ver, né? @FabianaHermes3208. E você vai poder ver várias ministrações, né, simples, mas com o coração aberto e dado pelo Espírito, porque tudo vem dele. Mas que vai trazer muito crescimento para a gente, né? Porque a palavra de Deus, onde ela é lançada, ela transforma, né? Então que nesta tarde você possa meditar mais sobre Provérbios 2, todinho, do 1 até o 22, para que o Espírito Santo traga mais revelação para nós. E ficar atento que amanhã a gente volta para dar continuidade em Provérbios 3, porque amanhã é 3. Então a gente vai dar continuidade em Provérbios 3. Né? Então eu passo aqui rapidinho só para instigar em você o desejo de você ler Bíblia. Não deixa, queridos, que o tempo que é muito escasso, o tempo que é muito apertado, você que tem suas atividades, você que trabalha fora, você que cuida de alguém, enfim, né? Que a gente não perca. Amém, pastor Ademir? Amém, isso mesmo. É missionária, temos uma missão em Deus, né? Propagar o evangelho, né? Levar a palavra de Deus para as pessoas, não é verdade? Glória a Deus por isso. Então que a gente possa cada dia, né, entender que o tempo ele está se abreviando, o nosso Jesus está voltando. Então a gente tem que se oportunizar cada segundo das nossas vidas, fazendo nossas atividades, trabalhando, porque precisamos trabalhar, né? Não é que a gente vai parar tudo, não, claro que não. Então, enquanto a gente vive nessa terra, a gente tem que lutar em busca, né, do vestido, comer, se alimentar, não é verdade? Mais uma coisa, sente. Eu já estou terminando, não, sente. Mas uma coisa é necessário para fazermos.
é a gente remir o tempo, sabe? De forma com muita sabedoria. E isso só é possível quando a gente se instrui com essas verdades, né? Que a gente considera, o Espírito Santo vai nos auxiliando, nos ajudando, a gente vai fazendo as atividades que é necessário do dia a dia, cada um com suas atribuições, mas a gente reserva tempo para buscar de Deus. Porque, queridos, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Priorizemos isso para as outras coisas fluírem. Muitas vezes a gente prioriza o contrário, né? Vai em busca para poder vir buscar o Senhor. E a gente falha referente a isso. Aqui ninguém está dizendo para você deixar seu trabalho, para você parar de fazer o que é necessário fazer. Não, 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 não. Temos que fazer nossa parte em tudo, né? Cada um com suas atribuições. Mas a gente tem que priorizar o Senhor, os ensinamentos deles, porque todas as áreas que eu e você precisa de instrução, ela se encontra aqui na palavra de Deus. Instrução, orientação, ajuda, aconselhamento, correções, todas as áreas. Tudo que eu e você precisa está aqui dentro. Aí quando a gente deseja aprender, aí o Espírito Santo começa a derramar mais sabedoria e discernimento. E a gente vai rompendo com as dificuldades do dia a dia. Porque cada dia mais a gente tem enfrentado lutas, né? Porque a gente sabe, queridos, estamos aqui de passagem. Esse não é nossa moradia eterna. Então, enquanto a gente viver nessa terra, a gente vive aqui na contramão do mundo. Claro que a gente tem que estar muito atento. É como se você estivesse numa via, né, numa estrada, todos os carros vindo para cá e você o único indo para lá. Será que existem riscos? Mas glória a Deus por esta palavra que nos protege, que nos blinda, que nos orienta, que nos ajuda a romper com tudo que possa vir a se levantar para nos aprisionar, para nos derrotar, para nos paralisar. Glória a Deus por isso. O nosso Deus é maravilhoso, queridos. Então, que eu e você, nesta tarde, foi um pontapé para o início de uma meditação em Provérbios 2. Eu quero instigar isso em você. Eu vou estar terminando, mas você vai dar continuidade de leitura, de meditação, para que o Espírito Santo pegue junto e traga mais conhecimento, mais entendimento e mais revelação para nós. Amém? Que você e eu possamos ser abençoados na prática da palavra e que a gente possa desejar aprender cada vez mais e entendamos que precisamos estar plugados nessas verdades todos os dias, meditando na palavra de noite, orando. Se a gente não pode deixar um dia de se alimentar com essa semente gloriosa, porque senão a gente desfalece, senão a gente perece. Mas se a gente reservar tempos, por pequeno que seja, mais uma prática, um hábito, aí o Espírito Santo vai nos ajudar. E a gente vai cada dia mais desejar, mais ainda buscar, né, o conhecimento de Deus, o conhecimento da sua verdade. Porque de conhecimento é transformado em entendimento. E quando transforma em entendimento, a prática vai fluir sobre as nossas vidas. E é através da prática que eu e você vai alcançar os resultados necessários para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Beijo no seu coração. Tenha um resto de uma tarde abençoada, com muita instrução, com muita sabedoria do Senhor. E eu declaro para nossas vidas o dia de amanhã melhor do que hoje, na direção do Senhor, Ele abrindo as portas que eu e você não pode abrir, Ele quebrando os grilhões, quebrando as artimanhas do inimigo para tentar nos paralisar, Ele abrindo os caminhos tortuosos, em nome de Jesus, e estando sempre à frente, e que a nossa mente compreenda a cada segundo que em Deus podemos todas as coisas, porque Ele é que nos fortalece. Amém? Tenhamos uma quinta-feira abençoada, uma noite muito reparadora na presença. E lembremos-nos que nós
Em paz nos deitamos e logo pegamos no sono, mas acordamos porque o Senhor nos sustenta. E é por isso que eu e você estamos aqui. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E o intuito dele é continuar nos ajudando, nos capacitando, nos orientando. Basta aí você desejar. Quando a gente deseja, a gente vê a manifestação do poder de Deus sobre nós, em nós, que é onde ele mora, no nosso espírito, e sobre nós. Amém? Beijo no coração, fica ligadinho, curte essa meditaçãozinha e compartilha. Porque quando você curte e compartilha, você está fazendo com que outras vidas alcancem, né? Uma palavra que com certeza está do outro lado precisando de um incentivo, de uma motivação, de uma instrução. E essa instrução e essa motivação só é possível em Deus. É por isso que estamos aqui, instigando em você a meditar no dia de hoje, dia 2 de abril de 2026, em Provérbios 2, amém? Que é um livro espetacular para nos ensinar, para nos instruir em toda a verdade. Amém? Vou ficando por aqui. E até mais tarde, se assim o Senhor nos permitir. Cheiro!